Mas agora, gente, eu quero chamar aqui duas pessoas muito especiais, a Tanise e a Jéssica. Vem aqui, por favor. Essas duas pessoas especiais, eu as conheci algum tempo atrás. Eu estava numa viagem e elas então me apresentaram um projeto. Elas fazem parte de um grupo onde elas então têm um trabalho missionário. O trabalho missionário é falar de missionário, não é isso? É contar sobre aquilo que Deus fez através de vários missionários. E elas produzem e escrevem livros falando exatamente sobre a biografia dos homens e mulheres que Deus levantou para poder falar de Jesus. As pessoas me conhecem como pastor Lucinho, mas se for olhar o que eu sou mesmo no reino de Deus é um missionário. Eu sou um evangelista, para ser bem corretinho mesmo, eu sou um evangelista urbano. É isso que eu sou. Eu sou um cara que eu gosto de fazer apelo. Se eu fosse um super-herói de história da Marvel, DC, eu seria The Apelo Man, o homem apelo. Eu gosto de fazer apelo. E aí depois os pastores que se viram com o povo que converteu, né? Os profetas que vai desencapetar, que vai cuidar para lá. Eu pego o neguinho no inferno, arranco, jogo no reino de Deus. E dali para frente tem outros com dom que Deus também vai usando. Mas elas me pediram para fazer algo que eu falei assim, eu nem estou acreditando. Elas queriam escrever um livro da minha história. Ouviram o meu testemunho e me disseram assim, a gente quer transformar a sua história num livro. E transformaram. E está aqui, né, A Semente. Olha aqui, gente. E sou eu aqui na capa. Filma aqui para você ver que coisa mais louca. Olha aqui, gente. Se não sou eu. Agora dá uma olhada. Aqui dentro. Conta a minha história em rima, em prosa. Como é que chama isso aí? Em rima. Olha aqui, ó. Aí vem. Vai tudo rimando. Vai falando da minha história, quando a minha mãe sonhou comigo, com o meu nascimento. E aí a Miralda só orava. Aí a minha mãe casando com meu pai, e ela buchuda já. Aí quando eu nasci, né, o meu pai pôs o meu nome de Lúcio, como dele. Aí eu fiquei muito enfermo, mas tudo rimando, muito, muito bacana para as crianças. E aí vem contando a minha história, de como eu passei muitas situações difíceis, eu com a camisa do Galo, sofrendo horrores, né? Pessoas que, gente, só quem torce pro Galo, tá? Mas o meu time não perdeu hoje na segunda divisão não, ok? Aí, continua aqui, ó. Aí vem contando a história, aí a morte da minha mãe, as mudanças que a gente viveu, e aí a Bíblia na minha vida. Olha esse cabelo. Ficou muito doido. Olha aqui eu. Olha aqui nós, a época ainda da Lagoinha de Bandeira ainda. Atos 29. Aí vem contando aqui eu no quarto de oração onde a gente fica, a minha família hoje. Eu vou pedir as duas para poder falar um pouco para a gente sobre esse projeto. E quero saber o que é isso aí que você está segurando. A paz. Essa é a Tanise. Eu sou a Essa Tanise, é a Jéssica. A paz do Senhor, nós agradecemos esse momento, pastor Lucinho. E esse aqui é o dízimo dessa tiragem, desses livros, que nós esperamos que alcancem muitas crianças. E é para isso que ele foi feito, né? Nós sempre dizemos que é sim para falar a história do missionário, é para honrar, acredito que é uma forma que Deus está usando para honrar esses missionários que estão aí pelo Brasil afora, realmente pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Mas a nossa intenção, quando nós começamos a escrever esses livros, era que essa geração tivesse uma referência. Então a sua história hoje é uma referência para milhares de crianças, e nós cremos que essas histórias vão alcançar o coração dessa geração, e que eles, assim como nós já estamos recebendo muito testemunhos dos outros missionários, das crianças dizendo, quando eu crescer eu vou ser missionário igual a Lelê, quando eu crescer eu vou ser missionário igual ao pastor Lucinho. Então é isso que nós queremos, levantar uma geração de missionários. Amém? E a gente vai colocar isso aqui nas mãos certas, das crianças. Amém. A gente quer ver eles crescendo. Fala um pouco sobre o projeto pra gente. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Dá um play no vídeo pra gente, por favor. Fala, galerinha! Meu nome é Tanise Stein, eu sou psicopedagoga. E o meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista. E nós somos A Diversão em Letras. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês.
Em 2018, iniciamos um projeto para falarmos do tema missões com as crianças da nossa igreja, mas nos deparamos com pouquíssimos materiais que fossem adequados para a criançada, além de somente encontrarmos histórias de missionários que já haviam morrido há muito tempo atrás. Não que isso diminua a história deles de forma alguma, porque nós somos frutos de muitos desses trabalhos. Mas nós queríamos que as nossas crianças tivessem essa convivência com o missionário, que pudesse compartilhar das histórias, saber como é o campo missionário e como se deu também o chamado de cada um. Então, começamos a orar, pedindo que Deus levantasse alguém para fazer algo novo nessa geração. Tamanha a nossa surpresa quando descobrimos que as respostas às nossas orações estavam nas nossas mãos. Então, fomos presenteados com a coleção Missionários do Brasil, onde a Lelê foi o nosso primeiro lançamento. A história da Lelê conta a história de uma garotinha que não gostava da cor que ela tinha e nem do cabelo. Mas um dia, numa aldeia missionária, Lelê encontrou Jesus e toda a sua história foi transformada. E depois disso, muitas outras histórias surgiram. Com a nossa missionária Magda, nós podemos aprender sobre a amizade. Em uma conversa no portão, Magda conheceu a salvação. E com os nossos fazendeiros de Deus, podemos aprender que tudo aquilo que plantarmos, certamente iremos colher. Daniel e o amigo fiel, ele ensina que o melhor amigo de todas as crianças do mundo é Jesus. E também a música não pode parar quando o assunto é falar sobre unidade no Rio Grande do Sul. E a grande colheita que existe nas escolas quando falamos de Jesus precisa ser anunciada. E se você está aqui hoje é porque você conhece o nosso próximo missionário, o pastor Lucinho. Em 2019, Deus nos deu essa história de presente. Ao ouvirmos o testemunho dele, ficamos impactados e entendemos que essa geração precisava dessa história como referencial. É a história de uma garotinha de fé que aos 9 anos começa a sonhar com a sua vida adulta e começa a clamar para ter um filho, um menino de olhos verdes e que ia ser pastor. Pois é, essa menininha acreditava que as suas orações podiam ser transformadas em sementes. E se você está aqui hoje é porque você é resultado dessas orações. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno testemunho. Depois da história escrita, tentamos de várias maneiras contatar esse missionário, mas estava muito difícil. Então, um dia na minha casa, enquanto eu lavava a louça, perguntei para Deus: Senhor, por que o Senhor deu essa história para nós se esse homem é inacessível para a gente? E o Senhor me respondeu: ele não é inacessível para mim e nem famoso, ele é meu filho. Naquela mesma semana, muitas coisas desenrolaram e nós ficamos frente a frente com o nosso missionário, onde ele pôde ouvir a história dele e aí tudo começou a acontecer. Você precisa conhecer essa história, porque se você não conhecer, comido de bicho vai ser. E muitas outras histórias ainda virão. Inclusive, a Diversão em Letras também escreve histórias reais sobre inclusão, alimentação saudável e prevenção ao abuso sexual infantil. Então, se liga nas nossas redes sociais, porque o nosso conteúdo está recheado de coisas legais. Um beijão e até logo mais! Glória a Deus, gente. Olha, eu queria que vocês seguissem, mantém se puder, eu não sei se consegue frisar aquela tela anterior, onde tem as redes sociais delas aqui, se conseguir, vê se consegue dar um rewind aí para aparecer. Mas eu queria que a gente orasse, porque isso aqui, gente, é literalmente semente. Eu hoje fico impressionado com a palavra certa eu não posso nem falar aqui, a obsessão de Satanás com as crianças. Tudo é crianças. O diabo quer destruir nossos filhos. Foi-se o tempo que a adolescência era o problema. Foi-se o tempo que criança de 7 a 12 anos era o problema. Hoje é bebê. 3 anos de idade para Satanás é um idoso, é um ancião. E para a igreja, hoje uma pessoa de 15 anos é novinho, não pode fazer nada. Por isso que o que elas estão fazendo aqui, gente, é algo tão extraordinário.
Então eu vou pedir a vocês para ficarem em pé, e nós vamos orar, e nós vamos consagrar ao Senhor essa semente, e esse trabalho que elas têm feito, que é tão maravilhoso, elas estarão ao final aqui, na tenda, bem aqui ao lado. Se você quiser ir lá, adquirir o seu, levar para sua casa, para uma criança que você conhece. Nós queremos muito levar a palavra de Deus através de uma leitura abençoada, que vai inspirá-los. Hoje, quais são os modelos de inspiração na sociedade brasileira, gente? Dá vergonha, não é? As nossas crianças estão sendo inundadas por tanta coisa, por tanta dancinha sensual no TikTok, por tanto funk que só fala palavrão, por tanta sensualidade, né? Anteontem eu vi uma notícia que censurar pedofilia, saiu essa notícia no jornal, no grande jornal do Brasil. Censurar a pedofilia poderia ser censura de qualquer outra coisa, então não podemos censurar nem a pedofilia, porque senão significa censura de outras coisas também. Eu não acreditei quando eu li a notícia, eu não acreditei. Então o diabo está tentando mesmo destruir a nossa geração. Mas eu vou pedir a vocês que ajoelhem aqui comigo, e nós vamos orar, consagrando ao Senhor esse livro. Pai, nós te louvamos e apresentamos diante do Senhor a vida da Tanise, Senhor, e da Jéssica. Obrigado, Deus, pelo trabalho que elas têm desenvolvido. Também o Mauro Freitas, que fez as ilustrações. Nós te louvamos pela história de cada missionário. Eu jamais imaginei, Deus, que eu ia ter uma história minha para contar para as crianças. O Senhor é que fez tudo, eu não sei de nada. O Senhor é o Senhor da vida delas, da diversão em letras. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o Deus que não vai ficar parado vendo a sociedade querendo destruir nossas crianças, e nós vamos plantar essas sementes na vida delas. Por isso nós declaramos cada criança que está aqui dentro hoje e assistindo pela TV abençoadas pelo Senhor. As crianças são de Deus. Assim como nós consagramos essa criança aqui agora, nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrado ao Senhor, este livro, esse trabalho, Senhor, para que ele chegue em lares, chegue em lugares distantes, e vidas sejam tocadas, e o destino eterno de crianças seja transformado. Nós declaramos: as crianças brasileiras não pertencem ao demônio, nem à sensualização, nem à erotização. A criança brasileira não vai ser abusada, não vai ser abandonada, não vai ser tratada como lixo, não vai ser produto do marxismo. A criança brasileira pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E no coração de cada criança, nós te pedimos, querido Jesus, faz um avivamento, para que venha uma geração muito mais crente do que essa. Abençoamos a vida da Tanise, da Jéssica, todos que trabalham com elas, e que esse trabalho vá muito longe, muito mais do que eles possam imaginar, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Então, gente, ao final, vocês podem passar aqui, que nós teremos, só segura aqui para mim, senão eu estou com medo de cair aqui. Nós teremos, elas estarão aqui atrás, assinando os livros. Então, leve para sua criança, para o seu vizinho, para a sua sobrinha, para o seu enteado, para o seu, sei lá quem, alguém, leve.